Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, conversando a respeito dos principais assuntos esportivos no Rio, no Brasil e no mundo. É isso aí, sempre oferecimento de RenTV, comprar para que aluga é muito melhor, e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. Max Sport, a resenha raiz da televisão brasileira, indo para o seu 7º ano. Rapaziada, o negócio está indo bem. Graças a vocês, dando essa força, essa audiência, esse carinho com nós e os meus mosqueteiros. Eu e meus mosqueteiros, nós todos reunidos sempre terça-feira. Meu querido e doce Rogerinho. Gostou do doce, Rogerinho? Bota a galera no ar aqui, por favor. Tá de braço cruzado, pose de jogador de futebol, né, Jorge Ramos? Quando tira aquela foto que ninguém vê, ele parece jogador de futebol. Olha só. Devia jogar muita bola. Pelo tipo físico, Jorge Ramos, desse cidadão ao seu lado, você acha que ele jogava bola? Era bom de bola? Era banco. Oi? Jogava não. Era banco. É banco. Então, boa noite a seu, Carlos Borges. Boa noite para você, Marcelo. Boa noite ao Jorge Ramos, a você ligado no Max Esporte. É uma brincadeira, né? Um tempo frio, uma seleção fria, como a gente viu. Realmente a gente fica muito assustado. E essa semana agora tivemos o aniversário dos 7-1. Você lembra aquele 7-1? Não, eu Graças não lembro, a não. Deus, Aconteceu isso? Aconteceu? Graças a Deus que não me escalaram. Tá certo, então. Esse é o Boa Noite de Carlos Borges, que diz ele, a lenda diz, quer dizer, ele que conta a história, que o Júnior Capacete foi reserva dele no time de praia lá em Copacabana. Não sei qual era o time, não me lembro agora. Qual era o time, Borges? Celular naquela época. Não tinha celular naquela época. Não tinha celular e redes sociais. Se tivesse redes sociais e celular... Qual é o time lá que você jogava? Era o Juventus. Futebol de praia. Tá legal, então. 4. Isso. Jorge, o remedinho começou a fazer efeito, hein? Vamos embora, então. Boa noite de Jorge Ramos, o ponto de equilíbrio do programa. Boa noite, Mazela. Boa noite, Borges. Boa noite a todos ligados no Max Sport. Olha, é claro que a grande notícia que se destaca é a questão da seleção brasileira, o fiasco da seleção brasileira. O Borges chamou muito bem a atenção. E para eu trazer um outro destaque, eu vou do outro lado do mundo, né, lá em cima, no hemisfério norte, para falar das semifinais da Eurocopa. Eu acho que a Espanha enfrenta a França que não veio tão bem, mas a Espanha veio muito bem até agora. E, por outro lado, temos ali a Holanda com a Inglaterra. São as duas semifinais. Só para acrescentar, Jorginho, o Brasil, nas eliminatórias, hoje não estaria classificado de forma direta, não é isso? Que draga está a seleção brasileira, né? Que draga. É impressionante, cara. O nosso Mário Silva, estou tentando fazer contato com ele aqui, pelo telefone, minutinho só, Borges. E assim que a internet dele for restaurada, o nosso grande Mário Silva, essa bandeira do rádio brasileiro e da televisão, estará com a gente. Diga, Borges. Só um detalhe, infelizmente tem repescagem, agora são 6 seleções. Se fosse aquele esquema de 4 seleções e não tivesse repescagem, o Brasil acho que não conseguiria a classificação, mas vai conseguir para chegar à Copa do Mundo. Depois são os fiascos. Se continuar assim, vai se classificar em 5º lugar. Vai ser uma vergonha. Mas enfim, viva o Dorival, viva a CBF, viva tudo. Você lembra aquela brincadeira? Viva tu, viva o rabo do tatu? É mais ou menos por aí. Rapaziada. Mas vamos falar de outra coisa agora. É games. Nisso o Brasil tá bem. E quem sabe tudo de games é o Paulo Bizarro. Alô, galera do games. Chegamos com aquela dica de games. The name of the game é Flintlock, The Siege of Dawn. Um jogo Souls-like pra galera que já cansou, terminou Elden Ring e tá procurando um jogo novo. Um jogaço, hein? Enfrente a fúria dos deuses que querem destruir o mundo com a ajuda de um NPC que vai te contando as histórias do mundo em combates muito explosivos e que você vai combinar suas habilidades
e solucionar os problemas e puzzles que vão aparecendo no caminho. Um jogaço para PS4, PS5, Xbox One, séries e PC que você assiste aqui no iGames agora na sua telinha. Ready to fly when you are. Tá chegando a hora, rapaziada! Amanhã, dia 10, a partir das 11 da manhã, começa o Esportes World Cup. Free Fire na veia, lá na Arábia Saudita. Nossos intrépidos times estão lá representando o Brasil. No grupo A, Net2Miner e Fluxo. No grupo B, a Loud. E no grupo C, a Team Solid. Todos prometendo trazer esse caneco aqui pra gente. Amanhã, a partir das 11 da manhã, direto, hein? E a gente vai contar para vocês aqui no iGames tudo o que aconteceu de 10 a 14 de julho. Vamos trazer o resultado de todas as partidas para você. Até lá! Da Arábia para o Brasil, São Paulo, CBLOL aqui nas terras tupiniquins. A PEN Game vem arrebentando na liderança da competição, com 5 vitórias consecutivas, agora somando 9 vitórias e apenas 2 derrotas. Mas está seguido ali, empatadinho com ela, a Vivo Kids também com 9 vitórias e 2 derrotas. Em terceiro, a Loud, sempre perigosa e sempre prometendo chegar nessa reta final. Fluxo em quarto e NTZ também na quarta, quinta colocação ali. Quem ainda está em último é a Los Grandes, com apenas 1 vitória e 10 derrotas na competição. Difícil a situação também da Liberty, que tem apenas 2 vitórias na penúltima colocação. E a gente vai acompanhando tudo aqui semana a semana, contando para você todas essas histórias. E na semana que vem tem muito mais e novidade na história dos games que eu vou contar aqui para vocês, que eu acredito que vocês ainda não tenham ouvido por aí. Imperdível. Até semana que vem. Beijo enorme. Tudo de bom para vocês. Tchau! Valeu, Paulinho! Aquele abraço, o marido da Dona Ilana aqui com a gente. Obrigado, Paulo. Saindo do E-Games, vamos para o fisiculturismo. Fisiculturismo chegando e pintando. Ele tal, o Schwarzenegger. Ele está impossível. Ele está, como diria, né, o Chico Anísio, soberbo. Ele é o Raul Marques e o fisiculturismo. E aí, meus bodybuilders, chegamos! E vamos falando logo de Portugal Pro Big Evolution. Nós tivemos Felipe Franco no palco, isso mesmo. Eu já tinha avisado para vocês já sabiam, né? E tá aqui a apresentação dele, talvez um dos melhores shapes que ele já apresentou, um dos melhores físicos, mas não conquistou a classificação por Mr. Olímpia e ficou muito longe de conquistar a classificação, nem nas finais ele se classificou. E da minha opinião, e eu vi muita gente falando na internet também, ele ficou muito longe de competição. Ele voltou em 2022, conquistou a vaga para o Mr. Olímpia de uma maneira polêmica, para muitos ele só conquistou por causa do nome, que é muito forte aqui no Brasil. Não foi por causa do visto, 23 ele ficou longe, disputou 3 ou 4 competições, ficou longe em todas, e 24 a primeira ficou longe. Ele não desistiu, ele ainda vai buscar outro campeonato, ele não revelou qual e nem onde, mas ele vai em busca dessa vaga para o Mr. Olímpia. Ele tem que se atualizar, galera. O esporte mudou muito nesse tempo que ele ficou fora, a linha que os árbitros estão pedindo mudou, são detalhes que fazem toda a diferença. O Felipe Franco, a gente olha para ele, ele estava pronto para ser campeão, mas os outros estavam melhores. E nós tivemos também na Men's Physique, subiu junto com o Franco, Guilherme Gualberto. Esse cara tá evoluindo a cada competição, não é muito conhecido, mas ficou no top 2. Não conquistou a vaga nesse campeonato, mas vai em busca dessa vaga no Mr. Olímpia. E olha, ele tá muito próximo, o shape dele tá pronto para ir pro Mr. Olímpia. E nós tivemos também a Carolzinha Alves,
Tá aqui ela, de Carolzinha não tem nada, né? Foi campeã da categoria Women's Physique e estará nos representando na Copa do Mundo do Fisiculturismo. Olha o shape dessa menina, dessa musa do Brasil. E aí, Mazelão, encara ou não? Não pode falar mal dela não, hein? Olha o tamanho dela. E uma coisa que eu prometi pra vocês, que iria falar hoje, não poderia estar falando, mas vou falar só porque são vocês do Max Sport. Minha próxima competição será dia 1º de novembro em Portugal, em Aveiro, isso mesmo. É Portugal, estamos internacionalizando, mas eu não poderia falar porque ainda está dependendo de alguns documentos saírem, tá? Mas tá praticamente tudo certo, eu dependo só desses documentos saírem e como eu vou viajar muito em cima do aval, claro, do meu treinador, se vai dar certo, se não vai. Como eu disse, eu só subo para ter um shape melhor do que o meu último. E semana que vem eu vou mostrar para vocês a transformação de um jogador, ele que se aposentou agora, como tá o shape dele. Não vou falar o nome, eu ia até falar o nome, mas não vou falar o nome não, vou deixar vocês curiosos. Mas é um cara que jogou no Real Madrid, no Arsenal. Eu ia falar seleção, mas não vou falar, senão vocês vão matar essa daí. Semana que vem eu vou mostrar aqui, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, no canal que é pioneiro do esporte que mais cresce no Brasil, que é o fisiculturismo. Vou mostrar o que a musculação faz com as pessoas que levam essa vida como literalmente um lifestyle. Então não perca semana que vem nosso encontro. Aquele abraço e até lá. Valeu, Raulzito! Valorizando também, né? É isso aí, fisiculturismo, esporte que começou a ter destaque na televisão com a gente aqui no Max Sport. Depois do fisiculturismo do Raul, o marido da Fernandinha, hora e vez de Rogério Vilela, sempre com matérias interessantes, destacando o foco maior para o futsal, antigamente futebol de salão. Eu era fã do futebol de salão. Futsal acho meio mala, mas futebol de salão e ex-atletas, jogadores de destaque, são ouvidos pelo nosso Rogério Vilela. Hoje é a vez do Lulinha, que faz um trabalho magnífico fora do campo e que era grande amigo do Zé Carlos, que foi goleiro do Flamengo, foi emprestado para o americano, voltou para o Flamengo e, infelizmente, faleceu. Tá aí o nosso Lulinha com a gente no Max Sport. Fala, Rogério. Fala, Marcela. Estou aqui com o meu amigo Luiz Martins, que é diretor de saúde lá também na nossa associação, cuida da saúde bucal dos nossos atletas e foi ex-jogador de futsal e de futebol de campo também. Lulinha, antes de mais nada, conta um pouco dessa tua história de futsal, futebol de campo, as penas que você jogou. Inclusive, fala das tuas ações lá no Master do Flamengo, que eu acho muito importante. Seria um privilégio muito grande estar nessa presença que sou aqui, nesse local de trabalho, que é o Community Match, né? Naquele tempo, né? E que foi realmente através da bola, que eu tenho um carinho muito especial por ela, um respeito muito grande que a bola me proporcionou os estudos. Então, desde garoto, desde muito novo, eu vinha com a bola no pé, quer dizer, a papai também me privilegiou saber jogar um pouco de bola. Eu iniciei lá atrás, né, na parte de futebol de salão do Vila Isabel, em 1969, no Infantil do Vila. Foi levado por um grande amigo lá de todos os salonistas que eu conheci nessa época, principalmente o pessoal securitário também, que é o seu Biguá, né? Todos eles daí conhecem que jogaram securitário, eu subi até na América nessa época, vivi jogando e me carregou para lá. E daí foi uma história de vida dentro disso, né, de futebol de salão, de futebol de campo. Tive no América, tive Botafogo, joguei em Friburgo, joguei também em futebol amador, que era o Nacional de Guadalupe, a gente foi campeões lá também. E tem uma história maior em cima disso, que daí surgiu a oportunidade de ter contado um dentista dentro do hospital quando eu tinha uma fratura no nariz jogando, né? E daí as coisas começaram a clarear em relação à parte de estudo. Eu sou muito grato à bola, eu tenho um carinho muito grande especial, respeito muito grande para ela. Eu tive uma oportunidade de um jogo pelo Master do Flamengo, lá em Pernambuco, nos Aflitos, junto com outros jogadores, que foi jogador do pior time do mundo, que era o Ibis, o Shampoo, fazer o agradecimento à bola. Entendeu? É isso. E lá o Museu da Pelada também tem um trabalho bom lá, sério, com o Guilherme, aqui também, em relação à parte profissional. São poucas coisas, mas são muitas coisas que muitas emoções. Nós somos jogadores, muitas emoções de vida dentro desse esporte. Só agradecer do Rogério estar aqui conosco e poder me proporcionar. Mas é um prazer muito grande. Muito obrigado sempre
para que você abra esse espaço aí para que as pessoas Conta um pouco da tua história. possam contribuir um pouco também em relação a isso. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Rogério. Um forte abraço para você, meu querido amigo. E nesse giro de esportes, hora e vez da história. Pesquisador, historiador, sempre trazendo coisas interessantes aqui no Max Sport. Ele é vascaíno. Ele está rindo de orelha a orelha. Fala, Sérgio Frias. Diga, Serjão. Boa noite, Ricardo Mazella, boa noite, bancada, boa noite a todos os telespectadores do canal TV Max. Isso é história, ponto. No último sábado, o Brasil foi eliminado pelo Uruguai na Copa América de 2024. Mas nós hoje vamos relembrar uma outra Copa América disputada exatos 35 anos antes, em 1989, no Brasil. O Brasil, à época, não era campeão da Copa América havia 40 anos. Em 1949, ocorrera a última conquista da seleção brasileira. 40 anos depois, 1989, em pleno Maracanã, Brasil e Uruguai na decisão. O Brasil passou pela Argentina 2-0, Paraguai 3-0 e chegou à decisão contra o Uruguai, que por sua vez venceu o Paraguai e a Argentina também sem tomar gols e com um show de Rubens Sousa, Alçamendi, dos jogadores de frente da equipe uruguaia. No time do Uruguai também tinha o Zeoli no gol, outros jogadores conhecidos do futebol brasileiro, como Hugo de Leon e Rubem Paz. A equipe uruguaia, de fato, era um grande destaque à época. E o Brasil, por sua vez, tinha Tafarel no gol, uma trinca de zagueiros, Aldair pelo lado direito, Mauro Galvão de líbero e do lado esquerdo Ricardo Gomes. No meio-campo eram 5 jogadores, o famoso esquema 3-5-2 do técnico Sebastião Lazzaroni, que estava moldado aquilo que fazia o futebol europeu à época. No meio-campo, então, Mazinho pela direita, que na verdade era um ala, pela esquerda o Branco, que era o outro ala. No meio, mais propriamente jogando meia-direita, centralizado e meia-esquerda, nós tínhamos o Dunga, o Silas e o Valdo. Na frente, a dupla de ataque que infernizava os adversários e fazia muitos gols, Bebeto e Romário. O Brasil jogou no dia em que se completavam exatos 39 anos da tragédia do Maracanã, do Maracanaço. Um jogo entre Brasil e Uruguai, disputa final da Copa do Mundo de 1950, em que o Brasil foi derrotado por 2-1, quando precisava apenas do empate para ser campeão. O Uruguai conquistou seu segundo título mundial naquela oportunidade. Então, 39 anos depois, Maracanã lotado, Brasil e Uruguai. E a partida foi decidida por quem? Pelo baixinho Romário. O cruzamento do Mazinho pelo lado direito e Romário, 2 atletas que haviam atuado no Vasco. O Mazinho ainda era jogador do Vasco, o Romário já tinha saído para o PSV da Holanda. E a dobradinha deu certo e o Brasil fez o gol com o Romário se antecipando ao goleiro Zeoli. A partida foi muito disputada, mas o Brasil mereceu a vitória, foi muito mais time, teve muito mais contundência no ataque e conquistou a taça, a Copa América, 39 anos depois, erguida pelo capitão Ricardo Gomes. Gostaram dessa história? Relembraram um bom momento da seleção brasileira? Semana que vem tem mais. Afinal, isso é história. Ponto. Valeu, Sérgio. Aquele abraço para você. Semana que vem, encontro marcado aqui. Quero ver, garoto, quero ver. Bom, meu querido, vamos chamar de Doce Rogerinho, que vai nos abandonar por 2 semanas. Vai fazer um giro pelo velho continente. Vai viajar, vai gastar o dinheiro que ele ganhou da Globo por muitos anos, vai gastar tudo lá nessa viagem que ele vai fazer na Europa. Ô Borges, bota o Borges. O Rogério vai viajar mais do que você, do que eu e do que o Jorge Ramos juntos, hein? O cara tá montado, tá com muito. Mas vamos falar de coisas, nós os duros aqui, vamos falar de outras coisas. Seleção brasileira, eu quero terminar esse bloco falando de seleção brasileira, a gente pode até emendar no início do segundo bloco. Eu fiquei estupefato
com a declaração pós-jogo do Dorival Júnior, dizendo que ele conseguiu ver coisas positivas. Eu não sei se ele viu, quer valorizar o trabalho dele, ou deu uma de Steve Wonder. O que você acha, Borges? Eu acho que ele é padrão. Inclusive, ele usou numa entrevista exclusiva para o canal ESPN o seguinte: vão ter que me engolir. A mesma coisa que o Zagallo falou lá atrás, a Copa do Mundo, quando nós fomos campeão, vocês vão ter que me engolir. Eu acho o seguinte, é padrão, porque ninguém cobra, a imprensa não cobra, faz corpo mole. O Dorival não tem condições de ser técnico da seleção brasileira. Ponto. Não, é o seguinte, a questão não é do técnico brasileiro ou do técnico estrangeiro. A questão é uma questão de patrocinadores. O Muricy, nessa convocação de agora para a Copa América, havia a possibilidade e uma solicitação da paralisação do Campeonato Brasileiro para que as equipes não jogassem desfalcadas e para que pudesse haver essas convocações de jogadores que jogam no Brasil, brasileiros que jogam no Brasil. Isso uma decisão por pênalti. Vai bater o primeiro pênalti, o Éder Militão. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Concorda comigo? Éder Militão bateu o primeiro. E o próprio Vini Júnior... Mas por que ele não entrou na rodinha? Porque eu não tenho hábito de entrar. Como é que não tem hábito de entrar e bota o dedinho? Que nem aqui a gente bota o dedinho. Ele botou o dedinho querendo falar. Esse negócio da rodinha, acho que é o de menos, cara. Isso eu não me preocupa. Não voltar a falar de seleção brasileira daqui a pouquinho, na segunda parte. Porque aqui tem comando, seu Borges. Aqui tem comando. Você não vai ficar falando toda hora, não, cara. Aqui tem comando. Eu vou cortar você. O Jorge Ramos é disciplinado. Você é indisciplinado. Então aqui tem comando. Aqui não tem. Aqui quem manda aqui. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do nosso Max Sport, oferecimento de Rede TV e de Bye Bye Lixo Rio. Corre pra Max! Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, estamos de volta com o Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, seguindo para o seu 7º ano. E se você, meu amigo, minha amiga, perdeu algum programa Max Sport, vai no YouTube, com aquele sotaque que minha doce, não, Rogério, minha doce, a Lena fala, você não pode falar YouTube, é YouTube, tá bom, então no YouTube, vamos você pega lá e vê qualquer programa desde o primeiro programa. Gostou, Helena, do YouTube? Bacana, é isso aí. Oferecimento de Rede TV, comprar para aqui, aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, Zil. Como diria e como ficou gravado na memória de todos nós, do nosso grande Edmo Zarif, que já nos deixou já faz tempo, com quem eu tive a honra de trabalhar na Rádio Globo. É isso aí. Vamos em frente. Rogerinho, o homem das viagens, só de primeira classe e hotel 5 estrelas, vai gastar o que pode e o que não pode. Bota aí a galera na tela, meus mosqueteiros. O nosso Mário Silva hoje, pelo jeito, tá ruim de internet, hein? Tá complicado. Falamos alguma evolução tática, você viu, Jorge, na seleção, alguma coisa? Que ele falou, não, eu vi pontos positivos. Eu acho que quem viu pontos positivos foi o Steve Wonder, que, coitado, não enxerga nada. E o Dorival deu uma de Steve Wonder, pô.
Que Não pontos teve. positivos você poderia destacar na seleção? Não teve ponto positivo nenhum. Isso é uma jogada dele, né, para tentar se livrar da pressão. Ele pegou a pilha, na verdade, quando criticaram ele pegou a pilha. Não houve ponto positivo nenhum. O Brasil, em nenhum momento, jogou bem, mesmo na vitória diante do Paraguai, que é uma equipe que se ressente de poder ofensivo, só se preocupa em defender, e mesmo assim defende mal, tomou aquela goleada de 4-1, e ali, naquele momento, detentores de direitos e tal, levam a dizer que é a melhor seleção, que a seleção voltou, que está tudo preparado, uma balela, né? Falta ali um comentário crítico correto em relação ao que acontece. Quando a gente critica a seleção brasileira, não quer dizer que a gente não goste e não torça pelo Brasil. Torcemos pelo Brasil, mas não dá para dizer que jogou bem, que foi a melhor seleção, e não foi. É isso. É verdade, Jorge. Você tocou num ponto que eu ia perguntar para o Borges. A imprensa foi impiedosa com o Fernando Diniz, imprensa paulista, carioca de um modo geral, e foi, na minha opinião, extremamente benevolente com o Dorival Júnior, que teve mais tempo para trabalhar que o Fernando Diniz e não apresentou rigorosamente nada. E os coleguinhas, o que passam de pano na seleção, principalmente a detentora dos direitos, seja em TV aberta, TV fechada, eu fico falando, pô, esses caras brigam com a imagem. Como é que os caras, sabe, tentam, não diria ludibriar, mas tentar forçar uma barra, Borges, para dizer que, como o Jorge falou bem, que a seleção estava isso ou assado. Pô, a gente via, cara. E sabe, são caras de nome, são caras que, pô, eu acho que se sujeitam a esse tipo de situação. Eu fico triste com a imprensa quando eu vejo essa falta de independência. A independência da imprensa está em todas as entrevistas coletivas, porque cada pergunta que são feitas que não tem nada a ver em relação às entrevistas coletivas. Em todos os jogos de futebol, você talvez não veja isso lá na Europa. Mas a seleção, que eu disse, o Jorge, a questão, não jogou nada. O João Gomes... Seleção brasileira, ele é um jogador de clube. Antigamente a gente falava muito isso, é jogador de clube, não é de seleção. Tinha uma máxima, antigamente, de alguns jogadores que se destacavam nos clubes, mas quando vestiam a camisa da seleção brasileira não conseguiam ser os mesmos, ou por peso de camisa, ou até por sistema de jogo. E o Vinícius Júnior, na seleção, ainda não provou isso. Você tem toda a razão. Agora, jogando pelo Real Madrid, ele realmente é um bom jogador, se destacou. Não sei se vai levar a bola de ouro, porque há pelo menos aqui no Brasil, uma campanha intensa para que ele leve a bola de ouro, mas vai depender muito da Eurocopa, a final da Eurocopa, e o Brasil foi desclassificado. Se um jogador arrebentar, confirmar o que está jogando nas seleções que estão disputando as finais, semifinais da Eurocopa, acabou para o Vini Júnior essa possibilidade de ser o melhor do mundo. Mas vamos aguardar. Já que você falou em Eurocopa, Borges, vamos colocar o nosso querido Paulo César Oliveira no papo, direto de Bruxelas, capital da Europa. Paulinho, eu vou falar o seguinte, Paulo, já que a gente está falando de seleção brasileira, o Jorge deu toque de Eurocopa, alguma repercussão aí na Europa a respeito da desclassificação da seleção brasileira, Paulo? As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Carlos Borges, ao Jorge Ramos e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Sport. Nós, como sempre, diretamente de Bruxelas, a capital da Europa. E a sua primeira pergunta, Mazella, ou seja, a questão da repercussão da eliminação nas quartas de final da seleção brasileira na Copa América. Mais uma participação melancólica do Brasil, deixando realmente muito a desejar, e a principal repercussão aqui na Europa foi diretamente de encontro aos jogadores que são as promessas que já estão no futebol europeu e que não vingaram em relação à participação na Copa América. Decepção para Endrick e Vinícius Júnior, inclusive, como eu já dizia anteriormente, podendo até mesmo comprometer a tão sonhada bola de ouro do jogador em relação à participação na temporada. Vinícius, que fez realmente uma excelente participação, quer na Liga Espanhola, quer na Champions League, marcando inclusive o segundo gol na vitória contra o Borussia Dortmund, pode ter, caso Bellingham chegue às semifinais, a sua bola de ouro, a tão sonhada bola de ouro comprometida. Aliás, o que já disséramos aqui em outras participações do programa. Quanto à seleção brasileira em si,
muita gente esperava muito mais. A imprensa espanhola, especialmente, foi muito crítica, achando que o Brasil precisa melhorar. E especialmente críticas ao treinador da seleção brasileira, segundo a imprensa espanhola, pouco inovativo e combinando mal algumas peças importantes. O certo é que o Brasil sai da Copa América, fica com a sua situação comprometida em termos de cenário internacional, e da imprensa espanhola, da imprensa europeia, como da imprensa francesa, por exemplo, muita gente critica porque espera muito mais da participação da seleção brasileira. Valeu, Paulo. Segura. O Borges vai fazer mais uma pergunta. Depois, no terceiro bloco, o Jorginho conversa com você. Tomara que o Mário Silva... Alô, Mário, por favor, resolva logo o negócio da internet. Faz uma pergunta para você. Borges, converse com Paulo César Oliveira. Eu acho que aproveitar essa questão da Eurocopa, temos a Inglaterra enfrentando a Holanda nesta quarta-feira amanhã. Como é que você vê a Inglaterra, que como a Alemanha, que já foi eliminada, era uma grande expectativa de se ver a Inglaterra jogando um belo futebol. E até agora, necas de pitibiriba. Como é que você está vendo, Paulinho? Aquele abraço para vocês. Saudações tricolores. Borges, antes do início da competição, poucos esperavam que a seleção da Holanda pudesse chegar às semifinais desse Euro 2024. Mas, afinal de contas, com muita superação, uma equipe unida, especialmente nos momentos decisivos, e destaque para alguns jogadores, a seleção da Holanda chega às semifinais, contra uma seleção que era apontada por muitos como uma das favoritas. A Inglaterra, que tinha realmente um futebol pragmático, apesar de não ter exibido grandes partidas, conseguiu chegar às semifinais com mérito também. Mas a Holanda foi talvez a maior surpresa, especialmente baseada em jogadores importantes como a força do meio-campo. E no seu centroavante, Gakpo, ele que joga na equipe do Liverpool, conseguiu ultrapassar os adversários e vai enfrentar a Inglaterra amanhã em Dortmund num desafio eletrizante. Quem será então o adversário final na Eurocopa 2024? Realmente muita expectativa, mas é um jogo equilibrado em que os detalhes podem ser determinantes para o resultado final. E vamos ver o que podem nos apresentar Holanda e Inglaterra no desafio de amanhã, que vai ser realizado em Dortmund. Valeu, Paulinho! Aquele abraço para você. Segura que daqui a pouco o Jorge fará mais uma pergunta para você, irmão, e direto de Bruxelas, na Bélgica. Bota a galera na tela, Rogerinho, faz esse favor. Dando sequência ao Max Sport, já que foi falado de Eurocopa, já tivemos uma semifinal hoje, né? Vamos para amanhã a outra. Quem chega na final, Inglaterra ou Holanda? Na sua opinião, Jorge? Olha, é um jogo difícil. A Holanda não fez uma boa apresentação, a Inglaterra também, mas eu vou chutar aqui, né, porque eu acho que é um jogo até muito equilibrado, que a Inglaterra chega na final da Eurocopa. Você pensa assim, Borges? Eu também acho que a força da Inglaterra, que também não apresentou, como a Holanda e a Inglaterra, não apresentaram, né, essa força. Quem apresentou força foi Espanha e outras seleções, mas a Inglaterra... Eu dizer, Borges, independente do jogo de hoje, a única seleção que se destacou realmente para valer foi a Espanha. Eu estou exagerando. Somente. Acho que tudo meio água. Todo mundo esperava a Alemanha, né? Porque o campeonato está sendo disputado na Alemanha, que a Alemanha vinha e acabou nadando, morrendo na praia. Mas eu acho que a Inglaterra, pela força do time, pelo Ken, que é o jogador, o centroavante que marca gols realmente importantes, então eu acho que da Inglaterra também. Eu vou na onda do Jorge Ramos nessa questão. Só se houver uma... Eu acho que tem mais camisa, né, Jorge? Acho que a camisa vai pesar. Eu vou arriscar na Holanda. Não, pode dar a Holanda também. A Inglaterra já foi campeã mundial, a Holanda bateu 2 vezes, né? Ali na 74 e 78. 74 e 78. E, aliás, você lembra, Jorge? O meu monitor está um pouquinho mais em cima, que às vezes eu olho para cá. O juiz que apitou a final Holanda
e Alemanha, em 1974, com 1 ou 2 minutos, deu pênalti a favor da Holanda e o Cruyff, se não me falha a memória, fez 1-0. Você lembra disso, Jorge? Lembro. Lembro perfeitamente. Depois a Alemanha virou com um gol de pênalti, inclusive, também. E vou dizer mais uma coisa. Eu acho que a Holanda foi a grande revolução do futebol dos últimos tempos. Olha que isso foi 74, 78, com o carrossel, o famoso carrossel holandês. Depois de lá para cá, não se viu nada assim que seja revolucionário no futebol. Mas não levou, né, a Copa do Mundo. Fala, Bosch. Mazela, só um detalhe. Hoje tivemos o grande jogo da Eurocopa, Espanha e França. E nessa quarta-feira, amanhã, teremos o grande jogo da Copa América esperado, Colômbia e Uruguai. Colômbia e Uruguai hoje é amanhã à noite, jogão, hein? Eu acho que a Colômbia é imprevisível. A Colômbia tem mais futebol do que o Uruguai, mas o Uruguai está muito bem amarrado pelo acho que é o Bielsa, né, o técnico da seleção uruguaia. É um time mais forte, eu acho. A Colômbia é mais agora, exibição. Vamos ver o que acontece. Vai ser um jogo interessante. Alguém me explica o que o James Rodrigues faz no São Paulo, que não consegue jogar, não consegue treinar, e ele dá carrinho, faz tudo na Colômbia. Ele podia jogar no Fluminense. Estão dizendo que o Ganso vai para o Santos, então que ele vem para o Fluminense, o James Rodrigues, ou James Rodrigues, sei lá. É o Jaime Rodrigues lá, vamos botar o Jaime Rodrigues. Vamos dar uma paradinha, vamos? Quer falar alguma coisa para fechar o bloco, Bosch? Não, só dizer que esse jogo Colômbia e Uruguai vai ser um jogão, vale a pena a gente conferir nessa quarta-feira à noite pela Copa América. Jorginho, quer falar alguma coisa, Jorginho? Não, e o outro jogo eu acho que a Argentina está lá. Já passou tá Argentina lá. E Canadá. Já está lá. Argentina e Canadá, não é isso? Tá bom, então. E o Brasil pega quem? Quem? Amado Mestre? Tá feia a coisa, hein? Desceu o cipó, a ripa no Fernando Diniz. O Dorival tá mais tempo e continuou fazendo a mesma coisa. Mas a imprensa, né? O pessoal que tem direitos tem que passar a mão na cabeça. É impressionante. Eu fico triste. Independência nós temos aqui no Max Sport. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser. Bye, bye, lixo, bye, bye, lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, bye, lixo, garante economia pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, e o terceiro bloco começa agora no Max Sport, é a reta final do programa. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite e repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando, aqui com total independência na resenha raiz da televisão brasileira. Oferecimento de Rent TV, comprar para aqui aluga é muito melhor, e também de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa. Rapaziada, que tristeza, Brasil fora da Copa América, seleção sem identificação, seleção mal treinada. Se o Dorival continuar, que consiga evoluir para que tenhamos um bom futebol e uma boa apresentação na Copa do Mundo, primeira classificação, logicamente, e depois evoluindo para chegar à Copa. E o Borges lembrou muito bem, né? Fora da Olimpíada, que vergonha, cara, que vergonha, vergonha total. Não pode abaixar o dedo, não vou te chamar agora não vou te chamar agora. Pode falar, Borges, brincadeira. Sabe por que o Mário tá fora? O Mário parece a seleção brasileira, tá fora. Cara, ficou fora. Eu sou Argentina e o nosso Jorge Ramos é Colômbia. Tô até tossindo, cara. Mário, você me abandonou, Mário. Paga a internet, Mário. Deixa de ser pão duro, paga a internet, cara. O Mário, e tá com dinheiro, pior isso, que o Mário tá com grana e não paga a internet, ó. Mão fechada, nosso querido Mário Silva. Mão aberta, só o Rogério Guimarães.
que está gastando tudo que pode, que vai vender até o carro, a Mercedes-Benz dele. Brincadeira, cara. Vamos em frente aqui. Acabou o recreio. Jorginho, para liberar, já que o Mário não está aqui, não vai ter pergunta para o PC Oliveira, para liberar o Paulinho, que está direto de Bruxelas, na Bélgica, mande para o ar uma pergunta para o nosso PC Oliveira. Alô, PC, grande abraço para você, rimou. Bom, PC, eu vou falar da Eurocopa, né? Você que acompanha de perto, sabendo de tudo que está acontecendo. O que você destaca de melhor que você viu na Eurocopa e aquilo de pior que você constatou, a decepção, o melhor e o pior da Eurocopa? Jorge, chegamos então ao final da competição. Euro 2024 vai terminar no próximo domingo em Berlim. E no final da competição, claramente, fazemos um rescaldo do que mais importante, positivo e negativo aconteceu neste Euro 2024. Um ponto negativo que deve ser levado em consideração e muito para as próximas competições prende-se à segurança. Foram registradas várias invasões de campo durante a competição e que poderiam ter ocasionado problemas muito sérios para jogadores e intervenientes diretos nas partidas. A organização que durante toda a competição preconizava a segurança, dizia e garantia a segurança dos atletas, acabou falhando e muito, de maneira decisiva, o que poderia ter levado a consequências muito sérias. Que fique o exemplo, especialmente para os Jogos Olímpicos de Paris, que vão arrancar em breve no mês de julho. Quanto aos pontos positivos, bom, das 4 seleções semifinalistas, alguns destaques, mas em diferentes situações. O rejuvenescimento, claro, da seleção espanhola, que aposta em jogadores muito novos, especialmente Yamal, e que consegue um futebol envolvente, um futebol muito positivo. A força e pragmatismo do futebol inglês, com Bellingham sendo um grande destaque e sendo atualmente, em minha opinião, o principal favorito à bola de ouro nessa temporada. A solidez da equipe francesa, uma equipe que tem um técnico excepcional e que mantém o seu estilo de jogo. E o pragmatismo também da equipe holandesa, que com Gakpo e Malen conseguiu realmente uma união do grupo, chegou às semifinais e demonstrou realmente o futebol de superação, elevando mais uma vez a Holanda a um patamar importante no futebol europeu. Ficamos então na expectativa da grande final domingo e nós, naturalmente, voltaremos com o rescaldo de tudo que aconteceu na grande final na próxima semana, neste Max Sport, aqui na TV Max, e nós, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Perfeito. Valeu, Paulinho. Semana que vem juntos, hein? Mais uma vez, aqui no Max Sport. Max Sport não é fraco não, hein? Além de ter todos os programas no YouTube, você ainda tem um correspondente internacional, você tem fisiculturismo, tem games, tem história, tem matérias especiais, debatedores independentes e inteligentes. Você pode até não concordar, mas aqui a opinião tem peso, com certeza, e a gente fala o que pensa e procura. A crítica é ser sempre construtiva, por mais pesado ou mais forte que possa parecer, como fizemos em relação ao Dorival Júnior. Tomara que ele acerte, porque até agora está devendo pra caramba. E tempo teve para me mostrar alguma coisa, e não mostrou rigorosamente nada. Bota na tela, galera, Rogério. Falando em tempo, um técnico assumiu 2 jogos, quinta-feira o Criciúma. Não teve tempo para mostrar muita coisa. Fez pequenas mudanças. Mas você acha, Bosch, que está no caminho certo o Mano Menezes? Eu acho que vai ser difícil. Eu não sei. O caso do Fluminense é um caso a ser estudado, né? A ser estudado. Porque realmente um time não pode jogar da maneira que vem jogando. Primeiramente, era o Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz era teimoso, queria manter o toque de bola, a saída de bola. Aí o Mano Menezes começa a botar a garotada para jogar, mas a garotada não dá resultado. Mas olha só, deixa eu cortar você. Quando ele botou os 2 primeiros tempos contra o Internacional e agora contra o Fortaleza. Hein, Jorge? O Fluminense ficou mais compacto, ficou mais bem arrumado. Ele inventou menos. Depois que começa o segundo tempo, é impressionante. Borges, o time cansa, o time para e as mexidas são... Aí que tá, ele começa a mexer igual o Fernando Diniz. Se ele não modificar, na minha opinião, Borges, para quinta-feira,
contra o Criciúma fazer uma mudança radical, aí a vaca vai pro brejo com o Mário Bittencourt, Fred, Angione, todos nós juntos indo pro buraco, cara, pra vala, pro precipício. Eu acho porque o Fluminense hoje, ele precisa vencer 15 partidas para chegar àquela pontuação tradicional de se livrar de uma queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. 15, né? 15 partidas. Ele precisa conquistar pelo menos aí uns 45 para se livrar. Um pouco menos, 12 partidas, 36 com 7, 43. Eu aumentei 15, 12. 12 partidas das que faltam, estão faltando 16, 17, 18, 19, estão faltando 4 mais 19, 23 partidas. Das 23, ele tem que vencer 12. Né? Se ele vencer 12, ele estaria fora. Isso teoricamente. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Mano Menezes ainda também não deu padrinho. Eu acho que o Mano Menezes não é técnico para o Fluminense. O Fluminense tem que fazer uma investida maior. Eu não acho que o Mano Menezes pode até safar o time do Fluminense. Mas, Jorge, olha só. O Mano Menezes hoje tem uma vantagem, mas ele tem que fazer, ele tem que mostrar que é firme, é forte, é macho. Afastar quem ele acha que tem que afastar. Se ele ficar passando a mão na cabeça, aí sim, eu concordo com o Boss. Mas ele tem peito, ele é um cara meio peitudo, eu não simpatizo muito com ele, ele é meio arrogante, meio prepotente e tal. Mas no Fluminense, para afastar alguns caras que não estão jogando nada, são ex-jogadores de atividade, e 2 garotos que estão devendo, o seu John Kennedy, que sentou no gol, até agora está vivendo do gol que fez na Libertadores, e esse Alexander, que vinha maravilhosamente bem, Jorge, depois da contusão não veio bem, é natural, mas em vez de crescer, piora que só vai para a farra. Acho que o sucesso está subindo a cabeça. Esses 2 novatos e esse bando de jogadores veteranos deveriam ter uma atitude mais firme. Se ele fizer, eu acredito. E tem que começar quinta-feira, Jorginho. Não, tem que começar, já tinha que ter começado. O Fluminense tem 7 pontos em 45 disputados. É muito pouco, 15%, né, conquistou apenas esse percentual. Eu acho que você tem razão, o seu comentário é perfeito. São jogadores. Renato Augusto, por exemplo, é um jogador que está parado e está jogando no Fluminense, não sei porquê. Está muito mal. Gabriel Pires, jogador que veio do Botafogo, passa mais tempo no departamento médico. E outros jogadores. Agora, eu já notei alguma diferença, sim, como você citou, aqueles toques muito lá atrás, né, em alguns momentos. Já mudou. Só que o problema é que demora, não dá essa coisa do imediatismo. É difícil porque são adversários muito difíceis. O Fluminense tem uma sequência, quando dá uma brecha, aí tenta lá, empata. Quer dizer, muitas vezes eu vejo uma situação. Olha, eu não quero ser derrotista, mas é difícil. Me permita, o Mano Menezes tem que trocar o pneu com o carro andando. É exatamente isso. Muito complicado. Eu vejo assim, o Fluminense já teve situações assim que conseguiu... Não tão assim. Da outra situação que o Fluminense conseguiu se livrar, era difícil, muito, mas não tanto quanto agora. Não, Jorginho, me perdoe. Essa situação é menos difícil que a outra. O Fluminense tinha que vencer nas últimas 11 rodadas, irmão. 11 rodadas, ele venceu 9. Senão ia cair. Hoje ele tem 23 rodadas para sair. Então, hoje ele precisa de 12. Tranquilo. Hoje ele precisa de 12, como o Rocha falou, 12. E outra coisa... Sim, 12, mas em 23 jogos, Jorge. O outro era 9 em 11 jogos. Tá bom, então tá. Eu acho hoje, a minha opinião, eu acho hoje mais difícil. Pela tendência, pelo que conquistou até agora, eu acho mais difícil. Mas pode acontecer. Eu estou falando, Jorge, matematicamente, naquela oportunidade, 9 em 11 era muito difícil. Mas você falou bem, tinha o Fred, afastou todo mundo, afastou o Luiz Alberto, afastou uma par de jogadores. Ficou Conca e o Fred, e a garotada entrou, o time cresceu. Dessa vez, tem que vencer 11 em 23, ou 12 em 23. Então, matematicamente, só que você tocou num ponto certo. O time não está entregando, e o cara não afastou. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Nisso eu concordo com você. Até nos ilustrar, matematicamente, é mais fácil.
o Fluminense está pedindo, parece que o jogo contra o Cuiabá, porque o Fluminense jogou com Fortaleza, joga com Criciúma e jogaria com o Cuiabá fora. 3 partidas seguidas fora. Parece que tinha isso ano passado, mas no campeonato passado. Mas esse ano não, talvez por causa da questão do Rio Grande do Sul e tudo. Mas, de qualquer maneira, são 12 partidas, porque ele vai fazer exatamente, são 19, que ele faça 10 partidas em casa no segundo turno, ele precisa vencer essas 10 do segundo e mais 2 dessas 4 que faltam, que é a 16ª, 17ª, 18ª e 19ª. Então ele precisa vencer 2 agora e as 10 que ele vai ter em casa, um exemplo. Dando um exemplo. A situação é complicadíssima, gente. O Jorge tem razão. Pelo que o time está entregando e pelo que o Mano ainda terá que fazer e não fez. Muito Quando difícil, o Cuca chegou, assim, o Cuca limpou a área. Se lembra disso, Jorge? O Cuca limpou a área. A situação é muito difícil, né? E o psicológico dos jogadores do Fluminense está muito abaixo. Se, por exemplo, ele não faz um gol, perde 1, perde 2, aí já começa, aí leva um gol, pronto. Cria uma situação muito ruim, é verdade. É verdade. Falando em situação ruim, quer dizer, no último jogo, o Flamengo tropeçou com o Cuiabá. O Flamengo joga com Fortaleza, no Maracanã, quinta-feira, 8 da noite, o mesmo horário do Fluminense. O que você achou, Jorge? O Flamengo foi um escorregão? Foi mal? Foi o quê? Foi um tropeço fora de hora? Não, acho que foi um tropeço, porque o Flamengo jogou muito mal, né? O Flamengo não conseguiu se encontrar na partida e acabou empatando, e o empate, o Cuiabá estava na frente, o Pedro, que vive um grande momento, empatou o jogo, mas foi uma atuação muito ruim. Mas eu acho que foi assim, localizado. Eu acho que o Flamengo tem, mesmo com os jogadores que estão na Copa América, tem um elenco muito bom. E a expectativa ficou maior, né, era mais baixa quando os jogadores foram para a Copa América. O Flamengo está desfalcado, mas o Flamengo conseguiu, porque tem um bom elenco, e estruturou ali com o seu sistema defensivo, que é o titular, com os jogadores, com Pedro na frente, que é um jogador que sabe muito bem trabalhar com a bola. Então, eu acho que foi só um tropeção nesse caminhar que fez a distância diminuir entre o primeiro, segundo, terceiro colocados, né? É verdade. Flamengo, Botafogo e quem é outro? Palmeiras, isso. Flamengo do Bahia, Botafogo ganhou do Atlético. E o São Paulo. Mas continua na liderança. Se tropeçar diante do Fortaleza, provavelmente dessa vez vai perder a liderança. O que você espera quinta-feira, Borges? É um jogo mais difícil que contra o Cuiabá. A você ver, teoricamente, o jogo contra o Cuiabá seria mais fácil do que contra o Fortaleza. E acabou o time do Flamengo não jogando nada. O time parecia pesado. O pessoal até no Maracanã falou comigo. Disse, parece que os caras comeram uma feijoada, tá todo mundo com peso na perna e tal. O time, realmente, ele tentou botar a garotada, não deu certo, né? O Lohan, novamente, não jogou bem, o Verton, que entrou, não entrou bem, o Matheus Gonçalves, a garotada também não vai entrar assim, vai arrebentar. Mas a garotada oscila, você não acha? Vai um jogo bem, outro mal, 2 bem, 3 bem, depois 2 mal, é natural, acho, não acha não? E o Flamengo também não vem fazendo esse espetáculo, vem jogando o conta do chá, tem conseguido, tem sofrido algumas partidas, jogou bem contra o Atlético Mineiro, jogou bem, primeiro tempo foi arrasador. Mas as outras partidas não. Mas o negócio é que empatou esse ponto, esses 2 pontos perdidos, ele vai ter que recuperar lá em Cuiabá, lá na Arena das Dunas, tem que vencer de qualquer maneira o Cuiabá, não pode no retorno, fazer. Né? Por exemplo, o Atlético Mineiro, ele poderia perder e recuperar aqui, que é um cara que está lá em cima. Mas o Cuiabá, não, ele vai agora obrigado a vencer o Cuiabá. O Atlético Mineiro não está lá em cima, não, irmão. O Atlético Mineiro já está ficando meio tabela para baixo. Não está fazendo um bom momento, não. Sim, mas teoricamente, você pode negociar uma derrota para um Atlético, pode negociar uma derrota para o Palmeiras, para o São Paulo e recuperar na volta. Tendo a volta no Rio de Janeiro. Mas não foi isso. Mas, de qualquer maneira,
Eu acho que o Flamengo tem uma vantagem agora. Ele conseguiu se safar dessa situação da Copa América, que ele enfrenta agora o Fortaleza e fica direto, porque o jogo dele seria contra o Internacional no meio de semana que vem. Jogar agora na quinta contra o Fortaleza, jogaria com o Inter fora. Mas o Inter vai fazer os jogos da Copa do Brasil, vai ter que fazer os jogos da Copa do Brasil e não vai ter essa partida. Essa partida vai acumular para frente. O Flamengo só volta depois do dia. O Flamengo só volta no dia 21 contra o Criciúma no Mané Garrincha. No dia 21. Ele joga agora dia 11 e só volta 21. Não, falando ainda do Flamengo, eu acho que o Flamengo encaixou, vai ter isso aí, tudo que o Borges falou, e vamos ver com a volta, né? Porque o Tite vai ter um bom problema, porque a equipe não foi tão mal, sem os principais jogadores, e agora vai ter esses jogadores de volta. Então vai ser aquele bom problema de encaixar todo mundo, e agora ele vai ter um banco muito mais forte para os próximos jogos. Ô Jorginho, vamos acelerar o programa. Deixa eu acelerar o programa, tá quase. Eu quero falar do Botafogo e do Vasco. Jorge, falando em coisa boa, e o Vasco, hein? Que legal, ganhou do Internacional. Ninguém diria que o Vasco ganharia do Inter, mesmo melhorando, lá em Porto Alegre. Rapaz, o Vasco conseguiu uma vitória importantíssima e vem uma sequência que está se afastando da zona do rebaixamento. O Vasco mostra uma certa já integridade com os jogadores que estão entrando em campo e tem um técnico interino ainda, que é um técnico que está dando resultado, porque conhece alguns jogadores da base, conhece a estrutura e tem o apoio da direção do Pedrinho. Se isso vai render, eu acho que precisa de reforço, precisa de jogadores mais tarimbados. Vai chegar aí o Felipe Coutinho, que é um jogador que tem uma experiência internacional, mas está no momento legal. Estou gostando do Vasco. É verdade. E fechando o giro dos times do Rio de Janeiro, na reta final do programa, depois vamos aos palpites, o Botafogo, eu acho que o Botafogo encaixou e vai ser difícil, a minha impressão, de fora, tá? Vai ser difícil parar o Botafogo, viu? Não tem um elenco tão estrelar como o do Flamengo, mas o elenco que quando encaixa é difícil segurar, Jorge. Não, sem dúvida nenhuma, o Botafogo ele está mostrando serviço. Eu diria a você que o que falta melhorar um pouco é o seu sistema defensivo, precisa melhorar ali meio da zaga, né? Tirando o Bastos, né, que eu considero ele um dos melhores zagueiros na atualidade aqui no futebol brasileiro, mas dali para frente é difícil marcar. E vou dizer mais, essa última partida diante do Atlético Mineiro, os 3 gols que o Botafogo fez foram 3 belos gols. Eu acho, Jorge, e já falei isso algumas vezes aqui, que o campeonato começa para valer depois da janela do meio do ano, que muita gente se reforça, muita gente perde jogador. É um outro campeonato depois da janela, né? Isso é fato. E tem reforço, o Botafogo assim, contratou. O Botafogo vai ficar na parte alta. Contratou lá esse argentino que joga muito agora, quer dizer, trouxe um reforço de peso, Almada, né? Isso? Thiago Almada. Né? Então, eu acho que o Botafogo está no caminho certíssimo. O seu Flamengo que abre o olho com o Botafogo do Jorge Ramos, enquanto eu vou ficar orando para o meu Fluminense não cair. Só isso. Brincadeira. Como é que um profissional seca um co-irmão? É brincadeira, né? Vindo de você falar isso, cara. Mas olha só quem está falando isso. O mundo está para acabar. Você falando isso, você é muito cínico, cara. Você é muito cínico. O Botafogo entrou na briga para o título. É importante essa rodada porque Botafogo joga no horário, Flamengo, todo mundo joga quinta-feira. O Palmeiras. Rapidinho, então. Flamengo, o Vasco joga amanhã. Vasco joga amanhã contra quem? Contra o Corinthians, em São Januário. Corinthians. Corinthians, contra o Corinthians, que também está fedendo a peixe. Errou! Ninguém acertou! Vasco e Corinthians, Bosch, placar. Placar? Vasco 3-0. Para quem? O Vasco. Então Vasco fala. 3-0. Você é meio biruta, capaz de chegar e falar que é pro Corinthians. Eu espero tudo de você, tudo. Não. Você tá... O que é isso? Eu Jorge, falei Vasco fala aí. 3-0. Acabar o programa. Eu acho que
Eu acho que o Vasco está no melhor momento, vai vencer por 2-1. 2-1, perfeito. Quinta-feira, 8 da noite, em Criciúma. Criciúma e meu pobre Fluminense, vê se a mãe pelo menos vence uma partida, quem sabe? Você, Jorge? Olha, eu queria te agradar, mas o Fluminense está muito mal. Empate, 1-1. Você já me agradou, Jorginho, já vai para 8 pontos, já melhora. Você, Borges? Você sabe que lá a temperatura vai ser baixa, né? Então vai ser uma fria para o Fluminense. 1-0 Criciúma. Você não vale nada, cara. Você não vale nada. Puxa vida, você, Borges, é um cínico, esse seu olhar sério. Você não vale nada, rigorosamente nada. Fecha na cara dele isso, Rogério. Bota ele sozinho, fecha a cara dele se der, aí pra fechar, não dá. 1-0. Essa cara de pau que você tem, cara. Essa cara de Imagina, pau. 2, 3 Flamengo graus. Chega, já falou muito. Flamengo e o Fortaleza, Jorge. Flamengo e Fortaleza? É um jogo difícil, mas o Flamengo vence 1-0. Fala, Borges. 3-0, 3 gols do Pedro, a reverência do futebol brasileiro. Pedro traíra. Pedro é traíra. Você é do Fluminense? Fez um estágio rapidinho na Itália e voltou. Pedro é traíra. Mas joga muito, cara. Joga muito mesmo. É isso aí. O Brasil não joga. Falamos de Copa América, Copa Europeia, seleções. Falamos com Paulo César de fisiculturismo, de história do futebol. Matéria especial com o Rogério, no futebol de salão. O E-Games com o Paulo Bizarro. Pô, o programa foi sensacional. Só lamentei a ausência do Mário Silva, que por causa da internet não acabou entrando. Agradecendo ao Rogério Guimarães, e o Botafogo, que vai tirar umas férias muito grandes, Botafogo. abandonar a gente. Vai falar do Botafogo? Hein? Esqueci do Botafogo. O Borges me tira do sério, perdão. Botafogo jogando, Botafogo, eu já esqueci que o Botafogo joga. Vitória da Bahia e Botafogo lá. Fala, Jorginho. Olha, ele falou lá. Não, o Botafogo vai vencer porque está melhor que o Vitória. Acho que um placar de 2-1, o Botafogo vence. Para o Fluminense é ótimo o Botafogo ganhar uma vitória. Para você, o que me tira do sério, me atrapalha no programa. Fala. Não atrapalha, não. Você cinicamente falou lá, é porque você acha que o Vitória vai vencer por 1-0. 1-0 Vitória. Tá bom, então. Um beijo pro Borges, um beijo pro Jorge, um beijo para você que está em casa nos acompanhando sempre às terças-feiras, 8 da noite, repeteco, meia-noite, pela nossa queridíssima TV Max. Estamos juntos, encontro marcado para a próxima terça-feira, aqui, para discutirmos, analisarmos, debatermos e até de maneira leve, às vezes, para descontrair o programa. E na esperança que meu Fluminense vença pelo menos umazinha, que seja quinta-feira, contra o Criciúma. Uma ótima semana, lembrando o apoio da RenTV de Bye Bye Lixo, nos veremos aqui 8 da noite, repeteco meia-noite, na nossa TV Max. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com